sonha em crescer logo para poder fazer o que quiser de sua vida e realizar seus sonhos. Eu também era assim. Há pouco tempo completei meus 18 anos, então estou livre como um passarinho agora. Mas e se eu lhe disser que todos os meus sonhos foram destruídos e que agora estou perdida? Eu nasci na Califórnia e tinha a vida mais feliz que você possa imaginar. Minha mãe era uma fotógrafa de sucesso, então nunca sentimos falta de nada. Mas um dia tudo mudou. Em uma manhã, ainda bem cedo, eu estava na cama quando ouvi alguém bater a porta. Aí escutei minha mãe falando alto e discutindo com alguém. Desci as escadas correndo e vi minha mãe algemada. 4 policiais a arrastaram para fora de casa e fecharam a porta. Eu fiquei lá, em choque, sem conseguir me mexer nem chorar. Mas antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, teve outra batida na porta. Eram umas pessoas do conselho tutelar. Me disseram que minha mãe tinha sido presa por ter cometido um crime e que ela não voltaria tão cedo para casa. Aquilo foi um choque para mim. Tentei me convencer de que tudo era um grande engano e que as coisas seriam esclarecidas em breve, mas isso jamais aconteceu. Enquanto minha mãe estava sob investigação, me colocaram em uma instituição para crianças por um período antes de morar com uma família adotiva. Só passei 2 semanas lá, mas foi o suficiente para ter uma noção da minha nova realidade. Eu estava em ótimas companhias, jovens infratores, criminosos, rebeldes e vândalos. E eu era só uma menina ingênua de 15 anos que nunca tinha xingado sequer uma vez na vida. Eu usava roupas caras, mas as roubaram de mim e rasgaram todas na minha primeira noite lá. Eu virei uma rejeitada. Os meninos me trancavam no banheiro, roubavam minhas coisas e até o meu almoço. Todos os dias era a mesma tortura, até eu conhecer o Tyler. Eu tinha acabado de tomar banho e estava indo para o meu quarto quando me vi cercada por uma turma de valentões. Mas por sorte não descobri o que eles pretendiam fazer comigo daquela vez. Um cara mais velho chegou e me defendeu. Ele devia ser alguém importante, pois todos saíram correndo e me deixaram em paz. Ele me disse para tomar mais cuidado e não andar mais sozinha pelos corredores, mas nem precisei me preocupar em não ficar sozinha, pois o Tyler passou a me acompanhar em todos os lugares desde aquele momento. O Tyler se tornou meu único amigo e apoio naquele lugar horrível. Ele também era a única pessoa com a qual eu havia compartilhado a minha história. Parece que os pais dele também tinham sido presos e não sairiam tão cedo da cadeia. Ele trocou de famílias adotivas por 5 vezes e, pelo que disse, nenhuma delas o acolheu de verdade. O único sonho dele era completar 18 anos para poder assumir as rédeas da própria vida. Eu fiquei tão impressionada com a determinação e coragem dele. Pois é, acho que foi amor à primeira vista. E pouco depois eu descobri que ele sentia o mesmo por mim. Eu mal podia acreditar que tinha encontrado meu primeiro amor no momento mais infeliz e destrutivo da minha vida. E eu ainda não tinha notícia alguma da minha mãe. A única coisa que eu sabia era que ela tinha sido acusada de fraude e que iria passar mais de 10 anos na cadeia. Meus olhos se enchiam de lágrimas toda vez que eu pensava sobre aquilo, mas o Tyler me ajudou a enfrentar aquela barra. Para mim, ele era uma espécie de luz no fim do túnel, mas eu mal tinha começado a aproveitar minha recém-encontrada felicidade quando ela acabou. Fui informada de que havia uma família adotiva muito boa que me buscaria e cuidaria de mim até eu completar meus 18 anos. Contei tudo para o Tyler imediatamente. Eu estava desesperada e não podia perdê-lo. Mas parece que ele não estava nem um pouco chateado. Ele apenas disse com absoluta certeza: "Vamos fugir!" E falou que poderíamos ir para Nova York, que ele arranjaria um emprego e que tudo seria perfeito do jeito que sonhávamos. E não demorei muito para dizer um decidido sim para aquela ideia maluca. Nós tivemos que fugir à noite. O Tyler conhecia todas as portas e passagens secretas do prédio, então conseguimos mesmo escapar de lá. E foi assim que começou nossa longa jornada rumo a um futuro brilhante. Pelo menos foi o que pensamos. Nós não tínhamos documentos e carregávamos pouquíssimo dinheiro. Não dava para ir para Nova York de avião, nem de ônibus. Nossas únicas opções eram ir a pé ou pegar carona, e as duas eram bastante perigosas. Mas eu não tinha medo, pois confiava inteiramente no Tyler e estava certa de que ele sabia o que estava fazendo. Nossa jornada foi difícil. Tivemos que andar o dia todo, dormir nas ruas e pedir dinheiro e comida para as pessoas.
Nós estávamos morrendo de fome, nossas roupas estavam sujas e pouco depois parecíamos mendigos. Nosso destino parecia cada vez mais impossível para mim. Então, em determinado ponto, até pensei em voltar. Mas o Tyler não dava o braço a torcer e estava determinado a seguir adiante. Em uma manhã, enquanto eu ainda dormia, ele me acordou. Ele estava radiante de orgulho e de felicidade e me mostrou um maço de notas. Acho que tinha pouco mais de $50 e nem perguntei onde ele havia conseguido aquilo, pois eu sabia que não ia gostar da resposta. Ele disse que a partir de então poderíamos mochilar, mas implorei para irmos a alguma cafeteria para comermos alguma coisa. Eu estava até fraca de tanta fome e já não aguentava mais. Por fim, o Tyler cedeu e fomos a um bar e compramos 2 cachorros quentes. Acho que eu nunca comi com tanta vontade assim antes. Nós estávamos tão concentrados no lanche que nem notamos uma viatura da polícia se aproximando. Devia haver um cartaz de procura se espalhado por lá e notícias na TV. O garçom tinha reconhecido a gente. O Tyler foi mandado de volta para o centro juvenil e mesmo depois de tudo, aquela família adotiva bacana me levou com ela. Mas nós não tínhamos intenção de desistir. Combinamos de trocar mensagens e o Tyler, que faria 18 anos em breve, prometeu me encontrar. Ele me mandava mensagens todos os dias, mas isso não durou muito. Depois de umas 2 semanas, eu parei de receber notícias dele. Eu continuava escrevendo, mas não recebia resposta alguma. E o tempo passou. Minha mãe foi finalmente sentenciada a 15 anos de prisão. Eu terei quase 30 anos quando ela for solta. Como é que isso foi acontecer? Eu não tinha ideia de que minha mãe levava uma vida dupla, e aquilo estraçalhou meu coração. 3 anos se passaram, e assim que completei 18 anos, me despedi da minha família adotiva e resolvi começar uma vida nova. A única pessoa que eu tinha no mundo era o Tyler, mas ainda não tinha notícias dele. Tive 3 anos para refletir sobre tudo e tentei encontrar uma explicação que justificasse ele ter me abandonado daquele jeito. Mas como agora eu era uma pessoa adulta, finalmente poderia verificar pessoalmente. Então fui ao centro juvenil e encontrei o que estava procurando. Havia uma mulher que se lembrava de mim e do Tyler e da nossa fuga. Ela disse que pouco depois de eu ter ido morar com minha família adotiva, o Tyler fugiu de novo. Ele provavelmente estava à minha procura. Eles passaram 2 dias procurando por ele, e quando finalmente o encontraram, ele estava morto em um beco. Eu fiquei totalmente arrasada. Perdi tudo o que amava nessa vida. E aqui estou, uma pessoa sem identidade, sem ter para onde ir, sem nada. E sei que preciso ser forte e aceitar as coisas como elas são, mas estou com muito medo. Você também já sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre a sua cabeça? O que você faria no meu lugar? Eu ficaria muito grata em ler seus comentários e conselhos. Eu realmente preciso do apoio de vocês. Obrigada por assistir.